Você já teve a curiosidade em saber quando Jesus vai voltar? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, revela o dia e a hora da volta de Jesus? Em que condições a humanidade estará pouco antes desse glorioso evento? Vamos ao texto. Mateus, capítulo 24, verso de número 36. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24 traz uma série de eventos que foram descritos por Jesus, que, ao começarem a acontecer, evidenciaria que a volta de Jesus a esse mundo estaria próxima. Após descrever esses eventos, Jesus deixou claro que o dia e hora do seu retorno a esse mundo era algo de conhecimento exclusivo do Pai. O exato dia e hora da volta de Jesus a esse mundo não era algo que os discípulos devessem se preocupar, e muito menos nós, mas sim o estar vigilante e preparado para quando esse evento acontecer. E para deixar isso claro, veja o que Jesus disse nos versos seguintes: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que deveriam os discípulos e também nós aprender de tão importante sobre a história de Noé? A história de Noé está registrada no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, e conta o seguinte: Após Deus ver que a maldade do homem havia chegado ao seu limite, pois esses haviam se esquecidos de Deus e estavam mais preocupados com as coisas da vida terrena do que com Deus, e não davam mais ouvidos aos apelos do Espírito. Deus então toma uma medida drástica: destruir a humanidade por meio de um dilúvio. Porém, o Senhor viu que um homem em toda a terra não havia se corrompido. Noé é seu nome. Deus então pede para Noé construir uma grande arca. Enquanto ele construía a arca, deveria pregar à humanidade que Deus traria um dilúvio caso não se arrependessem. 120 anos Noé pregou para aquele povo, o chamando ao arrependimento. E qual foi a resposta do povo aos apelos do céu? As pessoas simplesmente se recusaram a se arrepender e zombavam do pregoeiro da justiça. Chegado o tempo proposto, Noé e sua família, juntamente com alguns animais, entram na arca. O Senhor então fecha a porta pelo lado de fora. Quem está dentro, e quem está fora, está fora. Então começa a chover. As fontes do abismo se rompem e inunda toda a terra. E choveu por 40 dias. Todos aqueles que ficaram pelo lado de fora foram levados pela água. A história de Noé é uma vívida advertência para nossos dias. A Bíblia ensina que Jesus está prestes a voltar e que esse mundo, com todo o mal, se aproxima do seu fim. Os sinais, um por um, estão se cumprindo. Somos chamados a aceitar a Jesus e sua graça salvífica para não padecer as consequências vindouras. E qual é a condição da humanidade hoje? 2 Pedro, capítulo 3, versos de número 3 e 4, descreve que nos últimos dias nós viveríamos situações semelhantes às dos antediluvianos, ou seja, escárnio, zombaria, descrença. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 4 e 13, diz que os homens se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e que esses vão de mal a pior. E que por conta de tal situação, a volta de Jesus os pegaria de surpresa, como ladrão, como descrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 10. Agora, e por que os pegaria de surpresa? Justamente porque não se manteram vigilantes e atentos aos sinais que estão se cumprindo. Você entendeu agora porque Jesus usou a história de Noé para exemplificar a condição da humanidade pouco antes da sua volta a esse mundo? Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está voltando. Esse mundo, com toda a sua maldade, está chegando ao seu fim. A terra precisa ser purificada de todo pecado, e dessa vez não será com água, mas sim com fogo. Precisamos nos apegar mais a Jesus, pois assim como não houve salvação fora da arca, assim também não há salvação sem Jesus. Pois como está escrito, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixe Cristo inundar teu coração.